Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Guerra, estou aqui com a Tânia Tristão. Nós somos pesquisadores do Sistema Asas Florais e estamos aqui hoje para compartilhar o nosso mais novo trabalho, o Alquimia por Orquídeas. Essa alquimia por orquídeas é uma contribuição nossa para esse nosso momento em que precisamos despertar, né? Porque nós estamos passando por momentos de evolução aqui no planeta, então essa seria a nossa contribuição. Vamos explicar aqui um pouquinho sobre esse trabalho para vocês. Ele começou a ser pensado em 2018, e aí em 2019, lá para o final de 2019, começou a ser elaborado e foi finalizado, na verdade, em 2020. E aí nós vamos agora falar um pouquinho o que seria essa alquimia, tá? E por que foi utilizada as orquídeas para fazer essa alquimia. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é a alquimia, porque muita gente tem uma certa dificuldade em entender. Então, eu vou dar um exemplo muito simples do que seria uma alquimia. Por exemplo, quando a gente faz um pão, o que acontece? A gente pega a farinha, mistura com água ou leite, coloca sal, tem gente que coloca ovo, outros não. Você junta vários ingredientes, coloca um calor e ocorre uma transformação e você tem o pão. Isso é uma alquimia, certo? É uma transformação. Quando você faz um bolo, é a mesma coisa. Você junta vários ingredientes e tem o bolo. Coloca um calor e tem o bolo. Então, essa é a alquimia mais simples que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Mas o que nós queremos falar agora é de uma alquimia mais profunda, em que se falava muito na Idade Média, se falava muito, né, dos alquimistas. Então, o que seria isso? Vamos primeiro ver a definição do dicionário. É a química da Idade Média, definida pela procura da pedra filosofal com a qual seria possível transformar metais em ouro. Gente, essa é uma linguagem que fica um pouco confusa para a maioria das pessoas, tá? E a gente vai tentar deixar isso tudo de uma forma mais palatável. O que acontece? Antigamente, a gente não tinha acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Hoje em dia, quem quiser saber alguma coisa, encontra facilmente, né? Todo o conhecimento alquímico, mas antigamente não, e isso era camuflado. Então, os alquimistas, eles usavam simbologias para falar sobre os seus processos alquímicos. E eles usavam as reações químicas para fazer o seu processo, na verdade, porque eles, na hora que iam fazer aquelas reações, que a gente daqui a pouquinho vai falar, eles chamavam o divino para os acompanhar naquela reação, porque, na verdade, era uma transformação interior que eles faziam através de todos aqueles processos químicos no laboratório. Então, para a gente entender melhor, eu vou botar aqui uma das reações que eles faziam. Gente, a gente encontra em vários lugares falando assim, mudando os metais que eram utilizados, né? Porque isso é apenas uma simbologia, cada um usava um tipo. Naquela época não tinha a globalização que a gente tem hoje, que todo mundo fala a mesma linguagem, mas no fundo era a mesma coisa, tá? Então, eles costumavam misturar o sal, o enxofre e o mercúrio para obterem, através de um aquecimento, de uma fusão desses metais, o ouro alquímico. Bacana. O que seria isso, né? Seria um processo tão simples assim, né? Que todo mundo podia sair misturando sal, enxofre e mercúrio e obter o ouro alquímico? Na verdade, isso tudo era uma simbologia. O sal, na verdade, estava ali representando o nosso corpo, a matéria, tá? O enxofre seria a nossa mente, que é a nossa alma, né? Tem a mente inferior e a mente superior. Então, na verdade, na transformação, a gente tem que transformar nossa mente inferior, que são os nossos pensamentos, numa mente superior, que é algo
que está mais no nosso inconsciente. E o Mercúrio seria o espírito que abrangeria tudo isso, né? Que é algo muito maior. Que com o aquecimento, né, com essa transformação, a gente chegaria à consciência cósmica. Então, é todo um trabalho alquímico, um trabalho de transformação. É uma jornada, tá? Uma caminhada. E eles representavam isso por essas reações químicas. Mas, na verdade, é um olhar para dentro, né? Para que a gente possa se transformar. Eu gosto disso aqui, ó, o escritor Alexander von Berns, no século XX, escreveu isso aqui. A luz está adormecida no sal. E a meta da alquimia é despertar de novo essa luz encantada, né? O sal é a matéria, a gente se esquece que nós não somos só matéria. E aí a gente fica vivendo essa vidinha assim, aqui só de matéria, no dia a dia, vai trabalhar, volta, faz aquelas coisas usuais e se esquece que nós não somos só isso. Nós somos muito mais do que matéria, né? Nós somos uma mente, nós somos um espírito e a luz tem que ser reacendida. Então, o processo alquímico é isso, né? Então, a alquimia na transmutação do ser humano são processos alquímicos que vão reverter nossos padrões deformados, né? Que vão pegar os nossos defeitos, nos mostrar os nossos defeitos, levando assim, quando você coloca a luz nesses defeitos ou nas suas sombras, né? Isso faz com que você se transforme e se equilibre. E aí você começa a sua jornada. Então, a gente vai poder reunir em nós a consciência cósmica, que a consciência cósmica é o ouro alquímico. Então, como reverter esses padrões deformados, gente? Na verdade, não é tão simples assim, porque se fosse, né, todos nós já estaríamos aí iluminados. Então, são 4 as etapas para essa transformação interior que nós vamos falar agora. Vou falar, assim, de uma forma simples, rápida, mas é um processo bem mais profundo. E o que a gente quer com esses florais das orquídeas é justamente facilitar essa transformação em cada um, né? Que ela possa ser feita de uma forma bem simples e menos dolorida possível. Então, quais seriam essas etapas, né? A primeira etapa da transmutação interior é a morte espiritual. E eu vejo que essa é a etapa mais difícil. Depois que você consegue passar pela morte espiritual, que na verdade é a morte do ego ilusório. Apenas do ego ilusório. Vejam que a gente está falando do ego ilusório, porque todos nós, para estarmos aqui encarnados, a gente precisa de um ego, da nossa individuação. Tá? Mas assim, eu estou falando daquilo que é exacerbado, o ego ilusório, a exacerbação do ego. Então, a gente precisa ter a morte desse ego para que a gente possa continuar a caminhada. A morte do ego a gente só faz quando a gente consegue olhar para as nossas sombras, né? E essa é a noite escura da alma, quando a gente tem que olhar para tudo isso e ver a realidade do que nós somos. E aí a gente começa o nosso processo, né? Depois que a gente consegue olhar para as nossas sombras, a gente começa já a jogar um pouco de luz nisso, né? Porque quando você traz consciência, você já está jogando luz para aquela sombra. E aí vem a purificação dessas sombras, né? E essa purificação nada mais é do que assim, você queimar esse ego e ressurgir dessas cinzas. É a ressurreição após a morte do ego ilusório. Essa etapa já é mais fácil do que a morte espiritual, porque você já está ressurgindo, você já está ficando mais forte. E eu diria que depois daqui,
você não consegue mais voltar, você vai estar sempre fazendo esse processo, se olhando, né, olhando para as suas sombras, porque a gente não consegue olhar tudo de uma vez, a gente tem etapas, né, a gente olha para algumas, faz a purificação, daqui a pouco a gente volta, olha para mais algumas, faz a purificação, e aí a gente vai se transformando, isso é a nossa jornada. Depois que a gente faz isso, vem a iluminação. A iluminação, na iluminação não, gente, eu estou falando errado, tá? É o despertar, é aqui, ó. Desculpa, é o despertar. Quando a gente faz isso, a gente desperta, a gente começa a perceber que nós não somos apenas uma coisa material, né? Que nós temos uma energia, que nós temos uma consciência muito maior, que a gente faz parte de algo muito maior. A gente começa a despertar para uma vida diferente. Aí você nunca mais realmente consegue ser a mesma pessoa. E depois desse despertar, a gente chega à iluminação. A iluminação é um processo mais difícil, mas que a gente tem que estar sempre buscando, né? Porque eu acho assim que quem está aqui no planeta ainda não iluminou, mas está fazendo o seu processo para um dia iluminar. Que a iluminação é a fusão da consciência cósmica com a matéria, né? Do que está em cima com o que está embaixo, essa compreensão maior. E aí a gente ilumina, estaria pronto para fazer essa iluminação. Só que a gente passa por essas etapas várias vezes, né? Nos processos pequenos que vão aumentando, e cada vez a gente vai aprofundando mais cada um desses processos até que realmente chega à iluminação. E é esse o intuito do floral, tá? É nos ajudar a fazer essa transformação. E aí se fala muito da pedra filosofal. Na Wikipédia tá assim: obter uma pedra filosofal era um dos principais objetivos dos alquimistas em geral, na Idade Média. Com ela, o alquimista poderia transmutar qualquer metal inferior em ouro. E ela pode ser compreendida como um símbolo para a elevação da consciência. Então, gente, na verdade, eu vou falar um pouquinho agora de Sananda. Sananda, ele fez esse processo que eu falei, né, das 4 etapas, né, anteriores. Quando ele foi para o deserto, ficou aqueles 40 dias no deserto, o que ele fez? Exatamente isso, ele olhou para todas as suas sombras, né? Foi tomando consciência de tudo isso, foi fazendo o seu processo, né, de despertar, e só que ele chegou à iluminação. Sananda, naquele momento, ele chegou à iluminação. Quando ele chegou na iluminação, ele percebeu que o universo, como era constituído o universo, como tudo era formado, como por trás de cada planta, de cada pedra, de cada ser humano, existia uma inteligência maior, tomando conta daquilo tudo, né? Ele começou a observar, né, como acontecia o crescimento das plantas, né? Ele conseguiu visualizar assim, a planta na sua forma energética, né? E aí ele começou a ver como é que as reações ali ocorriam, como tudo ia acontecendo, que tinha essa inteligência maior por trás disso, porque era a multiplicação das células, né? Como você, com o mesmo material, você conseguia formar coisas diferentes, né? Porque nós temos os mesmos elementos aqui no planeta, só que eles vão se arrumando de uma forma diferente, criando de uma forma diferente. Mas o que estaria por trás disso? É uma inteligência superior, né? E aí ele começou a perceber que com o entendimento disso, de como tudo se processava, né? A gente poderia ter um acesso à manipulação dessa energia e criar também, ser um co-criador de tudo. Então, a pedra filosofal, na verdade, é uma energia que pode ser adquirida e controlada. E quando você consegue, né, descobrir esse segredo da existência, você começa a co-criar. E o que Sananda, ou Jesus, né? Eu falo Sananda que é o nome cósmico de Jesus, tá, gente? Então, o Sananda descobriu esse segredo e o que ele começou a fazer? Ele curava as pessoas, né? Ele usava essa energia para curar,
ele usava essa energia para multiplicar os pães, para multiplicar o vinho, e ele começou a fazer as suas curas por conta disso, porque ele ficou esses 40 dias no deserto, fazendo toda essa transmutação, essa alquimia, e descobriu a pedra filosofal, que nada mais é do que isso, você descobrir que essa energia pode ser controlada, né? A gente pode, nossas intenções, nossos pensamentos podem controlar essa energia, né? Mas isso só assim, por que era tão escondido? Porque, na verdade, não é para qualquer pessoa isso, você tem que descobrir esse segredo da existência e você tem que ter muito amor no coração para poder utilizar essa energia, né, de uma forma correta, né, para o bem maior. E foi isso que Sananda descobriu. Então, e esse, na verdade, é o intuito de todos nós que estamos aqui no planeta, né? Fazer essa caminhada e chegar a essa iluminação. E descobrir exatamente isso, que nós fazemos parte desse todo, que nós somos deuses co-criadores, tá bom? Então, a orquídea na alquimia da humanidade nada mais é do que isso, né? Esse processo, né, de conhecimento, de evolução. E por que as orquídeas? Agora nós vamos falar por que as orquídeas. Gente, a Tânia Queté, que leu essa reportagem, né, Tânia? Essa reportagem é de 2007. Foi descoberto na República Dominicana um fóssil com uma abelhinha, né? E descobriu-se que esse fóssil tinha 20 milhões de anos. E aí, quando foram, né, fazer uma pesquisa na abelhinha, descobriram pólen de uma orquídea nessa abelha. E aí começaram a fazer vários testes e fizeram uma árvore genealógica da orquídea, e chegaram à conclusão que as orquídeas já existiam há mais de 80 milhões de anos, cerca de 80 milhões de anos atrás. Então, o que a gente percebeu? Que a orquídea carrega muita história, ela carrega muita história de adaptação, de transformação, de adaptação, muito conhecimento, né? Então, pensou-se em fazer esse processo, né, dos florais alquímicos com as orquídeas, porque ela talvez seja a flor mais antiga que nós temos aqui no planeta Terra. Então, ela poderia nos trazer muita sabedoria, né, e nos ajudar nessa transformação. Foi por isso que nós pensamos no kit das orquídeas, né? Então, as orquídeas na evolução, alquimia na humanidade. O que seria isso, gente? Uma preparação para a frequência da quinta dimensão, porque eu acho que todos que estão aqui talvez já saibam que o planeta Terra está passando por essa transformação, está passando para a quinta dimensão, a Terra está indo para a quinta dimensão, já está com o pezinho na quinta dimensão, e todos nós que queremos acompanhar essa evolução e continuar no planeta, precisamos também vibrar a quinta dimensão. E para isso, precisamos fazer toda essa caminhada. Nós precisamos, no mínimo, despertar. Não diria nem que seja a iluminação, mas nós temos que fazer a caminhada da morte espiritual, da purificação e o despertar. Porque pelo menos com o despertar a gente já estaria pronto para fazer essa passagem, né? E o resto vai acontecendo, tá bom? Então agora eu vou passar para a Tânia, né, Tânia? Eu acho que agora já vem você, que vai falar sobre justamente todo esse trabalho das orquídeas nessas fases alquímicas. Oi para todo mundo, tudo bem? Eliane já deu uma prévia aí desse trabalho, que foi um trabalho que foi feito com muito carinho, muito cuidado, sempre pensando na ajuda, né, dessa caminhada conjunta que a humanidade faz. Então, Eliane explicou mais ou menos por alto, para não entrar muito em detalhes da alquimia, porque a alquimia realmente é bem complexa e ela vem ao longo do tempo se desenvolvendo, e nós utilizamos a alquimia nesse trabalho
Por quê? Primeiro, em relação às orquídeas, Eliane já falou que a orquídea ela carrega tanta informação, muita informação de sobrevivência, porque imagina o que elas passaram em termos de problemas climatológicos, até a época dos dinossauros, até a extinção de quase que a vida na Terra, e elas sobreviveram a isso. Então, isso daí, e elas trazem embutidas todas essas informações, porque a consciência cósmica está nelas, e elas absorvem todas as informações que passaram ao longo das épocas. Então, a orquídea vai ser o nosso, digamos, o nosso material para esse tipo de trabalho. Foi feita, então, uma pesquisa avaliando como a orquídea é, como nós escolhemos as orquídeas, tá? Através de tudo que a gente sabe das flores. A forma que elas têm, as cores que ela carrega, porque tudo isso tem um carimbo no DNA da orquídea. Então, essa é uma informação importante, porque as cores têm uma frequência, a forma tem um carimbo no DNA, então isso tudo foi levado em consideração. E conseguimos adequar uma orquídea para cada processo, para cada fase desse processo alquímico, certo? É um processo da transformação da alma, tá? E levando em consideração em cada uma um tipo diferente de orquídea. Eu queria que vocês viajassem um pouco comigo, certo? E o que temos aí na frente é o selo de Salomão, que é um símbolo muito antigo da humanidade. São 2 triângulos. Esses 2 triângulos, eles simbolizam o céu na terra, ou seja, é a união do céu e da terra. De acordo com Hermes Trismegisto, ele dizia que tudo que é em cima, está embaixo. Que o todo contém o uno, que o uno contém o todo. Isso é muito importante, gente, pelo seguinte: nós estamos aterrados aqui, nós nascemos e estamos na 3ª dimensão, mas nós temos que ter em mente que nós não podemos perder o contato com o todo, porque nós somos a 3ª dimensão, é só uma parte do processo, é só uma parte da visualização da realidade. Então, como fizemos, então, esse triângulo, o calcináceo estaria, a flor Cattleya vermelha, ela estaria na ponta do triângulo, voltada para baixo, que simboliza a terra. Depois vou falar um pouco melhor que isso. Depois vem o sublimáceo, que é a outra ponta do triângulo, certo? Depois o coaguláceo, o solúcio, o mortificatio e, finalmente, o ouro alquímico, voltado para cima, para a ponta do triângulo que aponta para cima, ou seja, para essa grande consciência cósmica. Podemos passar adiante. Muito bem. Eu acho que um pouco antes de começar a falar na Cattleya vermelha, eu tenho que falar com vocês sobre a base do nosso trabalho. A base do nosso trabalho é a física quântica. Por quê? Porque a física quântica, ela permite que você imagine uma grande consciência cósmica e as consciências individuais, que seríamos nós, tudo que existe na 3ª dimensão, essas consciências se entrelaçando, é o entrelaçamento quântico. Esse entrelaçamento quântico, importante saber, é que existem transferência de informações. Quando 2
indivíduos ou duas coisas se unem e se entrelaçam quanticamente, tá? Essas informações são passadas de uma para outra. Então, o que na realidade, essas orquídeas e esses florais feitos simbolizam? Eles são uma forma de você se ligar a essa consciência quântica e a essas informações que eles trazem. Muito bem, o calcináceo é a primeira fase da parte evolutiva toda. É a parte em que você está aterrado, mas você precisa ter um ego para ficar aterrado. Senão, a criança, quando o espírito chega na matéria, ele está confinado num corpo físico, terceira dimensão. Aos poucos, ela vai criando uma consciência dela mesma, fortalecendo um ego, certo? E esse ego, ele pode crescer de várias maneiras, de acordo com como ela é criada, como ela adquire informações, educação, como ela se adequa às situações. Então, esse ego dela pode estar carregado de coisas que façam que o ego fique extremamente forte, tá? E que ela perca um pouco a noção de que ela tem um outro lado, que seria o lado espiritual. Então, esse ego tem que ser burilado, esse ego tem que ser lapidado, e esse calcináceo é justamente essa fase em que existe a queima do ego, tá? Para que seu self ele comece a se mostrar. Essa queima não é a destruição do ego, essa queima é simplesmente tirar esses excessos, porque ela precisa do ego. Nós não estamos falando em eliminação do ego, estamos falando de equilíbrio do ego para que ela possa passar para a parte seguinte. Bom, a catleia vermelha, vocês até imaginam, um dos motivos que ela foi escolhida a esse primeiro nível foi pela cor vermelha, que a cor vermelha tem a ver com a frequência do vermelho, que é o básico, ligado ao chakra básico, ligado à Mãe Terra. Ou seja, é importantíssimo que você tenha essas energias da Terra para formar o seu ego. Muito importante. E, no entanto, esse ego também tem que ser burilado, tem que ser enxugado, digamos, para que você consiga subir, continuar subindo no seu processo evolutivo. Muito bem. Catleia vermelha, o seguinte, é a segunda catleia vermelha. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, de acordo com a física quântica, você é um co-construtor da sua realidade quando você tem algumas coisas importantes. Não é só pensar que você vai criar. Isso não existe. Você tem que ter simplesmente o conhecimento da coisa, a intenção, e você tem que ter, além da intenção, você tem que ter um instrumento que te faça adquirir essas informações para que você consiga começar a mudar a sua realidade. Esse processo, tá? Colocando intenção, a visualização e uma afirmação, foi o que nós colocamos nesse trabalho e como é feito esse trabalho. A Catleia fala: eu queimo meu ego, essa é a afirmação que ela leva. Eu queimo meu ego para que se apresente a verdadeira essência da matéria. Eu ressurjo das cinzas. Gente, o que eu quero falar também, eu queria que vocês entendessem, esse processo, primeiro, não é um processo mental. Então, esse processo não passa pelo mental, e é um processo em que todas as etapas acontecem simultaneamente
igual uma engrenagem. Nada assim acontece, por exemplo, vou passar pelo processo calcinátil para depois ir para o solútil, isso não existe. Todos esses processos fazem parte de uma engrenagem e eles têm que estar funcionando muito bem e não passam pelo mental, ou seja, o seu mental não tem controle sobre isso, certo? Essa parte é emocional e você tem que lançar mão do instrumento que te possa levar a ela. Neste caso, são os florais que vão te dar essa informação para que esse processo comece a ocorrer, certo? Vamos à seguinte. A segunda fase do processo alquímico é o solútil. O solútil é o mergulhar no mar cósmico. Ou seja, nós temos ao longo da vida, a gente vai agregando muitas coisas ao nosso ego, ao nosso sistema, coisas que nem fazem parte da gente, coisas dispensáveis, coisas que você adquire de outros, adquire do meio em que você vive, mas que não são parte de você e que, no fundo, te atrapalham, porque você acaba não conseguindo assimilar as informações que são importantes realmente para você. Porque você está tão cheio de pendurucalhos, esses pendurucalhos têm que ser descartados. Então, a Solútil, nós utilizamos a orquídea Dendrobium denfal verde, certo? E é um mergulho no mar cósmico, tá? É a hora em que você mergulha nesse mar, tá? E todas essas coisas que não te pertencem são lavadas, são diluídas, para que você fique apto a conseguir informações justas e precisas para o seu desenvolvimento pessoal, que você não adquire mais coisas de outras pessoas. Muito bem. Para variar, você tem que ter uma intenção de fazer, uma visualização e uma afirmação para você conseguir ativar essa fase da transformação da alma. O solútil é mergulho no mar cósmico, lavando todas as impurezas que, na verdade, não me pertencem. Estou aberto a novas informações. Ou seja, você vai sair desse mar cósmico pronta essas informações que são verdadeiramente necessárias para a sua evolução. O terceiro processo, que na verdade não é terceiro, como eu já disse anteriormente, isso tudo acontece em conjunto e simultaneamente, é a orquídea que é a Phalaenopsis mix, ela vai simbolizar a fase do coagulátil. O que é a fase do coagulátil? A fase do coagulátil é a seguinte: quando você vem puro, leve, desse mar cósmico, tá? Você entra de novo em contato, coagulátil é terra, é o elemento terra, você está de novo pronto aqui na terceira dimensão, mas você já traz a consciência, tá, dos iguais, ou seja, você já reúne perto de você as suas frequências irmãs, digamos. Então, você já vai reunindo, você já tem aquela discriminação que você não pode mais ficar agregando coisas que não te pertencem, que não são do seu nível energético. Então, você começa a perceber e se aproximar aos seus iguais. Isso é muito importante, porque com essa aproximação dos iguais, a gente vai chegar em termos humanidade a reunir e formar uma massa quântica, uma massa crítica muito grande para causar a transformação num nível maior, não num nível só pessoal, mas num nível de humanidade, porque nós precisamos formar essa massa para fazer a diferença e levar a humanidade a um novo passo e à quinta dimensão, tá? Coagulátil também, a orquídea é muito linda, se vocês perceberem, ela tem a cor branca,
aqui simboliza todas as possibilidades. Você percebe a cor rosa, que é o amor incondicional, ou seja, aquele vermelho lá de baixo, tá? Que já vai se sutilizando ao encontrar essa luz branca, né? E te dando uma visualização maior da realidade, e esse amor cósmico, que na realidade faz os iguais se aproximarem. Você percebe a aglutinação, a coagulação das cores. Então, você percebe que os iguais estão se aproximando e vai chegar uma hora em que a gente vai conseguir fazer alguma diferença. O coagulate tem a intenção, a visualização e a afirmação, que é renascido do mar primordial, agrego informações que importem ao meu propósito. Uno-me aos meus semelhantes. Importante dizer aqui também que nessa altura você já tem uma visualização do seu propósito como indivíduo e um propósito como espécie, certo? É importante, essa parte é muito importante e vai nos levar a um próximo passo. Sublimático. Sublimático foi feito com a Wanda Cerulha, e é linda, é num azul maravilhoso. Esse azul é todo ligado ao quinto chakra, quinto e sexto chakra, né? Que é a fase que você já está, a Kundalini já está subindo e você está adquirindo, a gente pode chamar o sublimático de sopro divino. É quando você está já limpo de tudo, já agregando informações para o seu propósito, você recebe, você está apto, você abre os seus canais para receber o sopro divino. O que é o sopro divino? São as informações que vêm desse mar cósmico, que a gente anteriormente tinha perdido o contato somente com o nosso ego, com a nossa parte de terra, com a nossa parte de matéria. Então, você se abre a isso, e a Wanda Cerulha, ela te traz todas essas informações importantes de como fazer esse contato com o sopro divino. Você pode receber informações importantes para você mesma, intuições, se abre a criatividade, que é muito importante, porque se vocês pensarem bem, nós somos co-criadores da nossa realidade, e a criatividade é muito importante para isso. Nós estamos construindo um mundo com essa criatividade, com esse sopro divino. Não só a gente tem os pés na matéria, mas tem que ficar abertos para essas informações que vêm desse mar cósmico, que entram e fazem com que a gente consiga direcionar a nossa energia da terceira dimensão para esse propósito maior. Vamos para a seguinte. Olha como ela é linda, muito bonita, a Wanda Cerulha. A intenção, como sempre, a visualização e a afirmação. Recebo o sopro divino e me impulsiona para uma nova realidade. Eu crio, ou seja, eu estou co-criando a minha realidade. E, na verdade, em conjunto, nós estamos co-criando a realidade de toda a humanidade, certo? Vamos lá? Bom, chegamos até a última parte do processo alquímico, que é o mortificatio. Na realidade, é a Cymbidium negro kiwi midnight. É uma orquídea linda, negra, com miolo negro e rosa, em tons de rosa. O mortificatio, na realidade, é um momento transformação total. É um movimento que você entende a sua morte, entre aspas, que é o seu lado sombra, certo? Mas você tem esse contato com o lado sombra de uma forma mais leve, porque você já fez todo o processo anterior de se despir do que não era seu, e na realidade você se vê como luz
e sombra. Você aceita que você tem defeitos, como todos têm, como a humanidade toda tem, porque isso faz parte da terceira dimensão. No entanto, esse mortificatio é um pulo, é como se você estivesse acessando um buraco negro e passasse todas as suas verdades por esse buraco negro, tá? Onde elas seriam dissolvidas, porque são verdades construídas na terceira dimensão, que de repente não são nem verdades. E você tem contato, você consegue optar pelo seu lado luz, que na realidade é simbolizado nessa orquídea por esse branco e esse rosa que estão no fundo dela. Então, é um mergulho realmente na dissolução, para você se ver renascer do outro lado, né? Como uma pessoa ligada, um ser ligado na matéria e no espírito, fazendo acontecer tudo, todo propósito a que tem direito, digamos. Vamos lá? Normalmente, a gente faz esse trabalho, ele é feito, depois eu vou explicar, eu não sei se sou eu ou Eliane, mas como é feito. Aí nós falamos intenção, visualização e informação. A Eliane vai explicar como é que é, ou sou eu, não me lembro, mas a verdade é a seguinte: eu aceito-me como sou e opto pela luz, sendo e aceito que sou o autor da minha realidade. Isso não é uma morte, isso é um renascimento. O negro da orquídea simboliza a semente, e o rosa significa o amor incondicional, que na realidade agrega. Então, é a dissolução e o agregar de novas informações para que você se entenda e cumpra seu propósito, ok? Bom, eu vou falar agora exatamente sobre isso. Como utilizar os florais alquímicos? Esses frascos, calcinátio, solútil, coagulátil, sublimátil, mortificatio, eles devem ser tomados juntos. O nosso kit, ele vai com uma série de coisas, vão 6 essências florais, tá? É a solução de estoque, tá? E você vai fazer um trabalho durante algum tempo, unindo 2 gotas de cada essência alquímica em meio copo de água mineral sem gás e beber essa água. Porque você está bebendo ali a informação que esses florais trazem, toda essa informação de renascimento, de adequação, toda a informação que tem nesse processo de calcinátio, solútil, coagulátil, sublimátil, mortificatio. Essas 2 gotas, o tempo para uso é um tempo muito individual. Como esse é um processo único e cada um tem o seu tempo, eu não posso dizer que você vai tomar durante 3 semanas, vai tomar durante um mês, você tem que começar a se sentir. Você toma até você sentir, não precisa tomar mais, certo? Para passar para a etapa seguinte do processo. Então, você vai pingar essas 2 gotas de cada essência, meio copo d'água mineral sem gás, e beber essa água uma vez ao dia. Não é necessário mais do que isso, porque é muita informação. Você vai pegar outro elemento que tem dentro do nosso kit, são as pranchas de intenção das orquídeas. É a foto da orquídea com que foi feito o floral e a afirmação de cada uma. O porquê foi feito isso. Nesta leitura, você vai pegar a foto e ler em voz alta cada uma das 5 afirmações. E o porquê foi feito isso? Porque a intenção tem que ser colocada. Eu tenho a intenção disso. Você está começando a co-criar a sua realidade. Você já teve conhecimento, você entendeu
o porquê de cada fase, quais são as qualidades de cada orquídea, quais são as informações que elas trazem. Você está ingerindo a solução estoque de cada uma delas, ou seja, você está levando para dentro do seu organismo a informação necessária para essa mudança. E a leitura é a parte de intenção que você coloca no aqui e agora, lendo em voz alta. Observar cada foto e se abrir às informações. Faça o tratamento até terminar os florais ou o tempo que for necessário para cada um. Já tivemos casos, eu, por exemplo, eu tomei durante 1 mês e meio os 5 frascos para depois passar para a última etapa, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas cada um já tive casos de pessoas que tomaram 21 dias, outros 15. E outra coisa importante, como esse processo é um processo que não para, é um processo contínuo, porque nós estamos falando que nós somos parte do universo. E o universo está em movimento contínuo. Então, se for necessário, 6 meses depois, repetir o mesmo processo, façam. Esse floral é para ser tomado, é para ser ingerido, tá? De acordo com cada um e de acordo com a sua intuição. É uma autodescoberta também. Você vai se acostumar a prestar atenção em você mesmo. Vamos lá para a próxima. Bom, após terminado esses frascos, que na realidade eles não terminam, porque vocês podem pensar que não, mas esses frascos duram muito. Eles podem durar até, se você tomar direto, mais de 3 meses, porque são 2 gotinhas de cada, né? Então, vamos imaginar que você chegou a fazer o processo todo, digamos que durou 21 dias, e você está se sentindo bem, você tem aquela intuição, aquele sentimento dentro de você, que você pode, deve passar o último frasco, ou seja, o oral químico. É a última fase do processo de ligação com a consciência maior. Esse frasco você vai tomar de acordo com, igualzinho ao outro, pingar 2 gotinhas do oral químico em meio copo de água mineral sem gás e ingerir. Isso pode ser feito em qualquer hora do dia, uma vez por dia. Você vai ingerir e vai fazer a mesma coisa que você fez com os outros. Você vai ler a afirmação e visualizar oral químico, essa linda Coelogine cristata. É maravilhosa essa flor. Se vocês perceberem, ela é o ouro alquímico do miolo dela, que está envolto num branco maravilhoso, que são todas as possibilidades. Ela já tem na sua assinatura toda a informação que você precisa saber para que ela serve, né? Então, recebo e assimilo a sabedoria universal e a utilizo de forma eficiente. Essa utilização de forma eficiente, gente, é porque nós não perdemos a nossa ligação com a Mãe Terra, certo? Você precisa da sabedoria universal, mas você não se desliga da nossa Mãe Terra, porque para você criar é necessário estar completamente conectado. Lembrem-se lá do selo de Salomão, que são os 2 triângulos, um voltado para baixo e um para cima. Isso é para você chegar ao ponto em que você diga: eu estou bem, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou aqui por um motivo, eu me sinto útil. Eu acho que é um processo que você pode repetir quantas vezes você quiser, que é sempre uma descoberta individual, ok? Vou passar para a Eliane agora, certo? Que ela vai falar agora sobre algumas outras coisas. Então, gente, depois dessa explicação maravilhosa da Tânia, vamos seguir aqui. Tânia, silencia aí um pouquinho, porque senão me atrapalha. Então, gente, é muito importante nesse trabalho, né? Porque quando a gente entende os segredos alquímicos,
a gente adquire conhecimento das leis universais. E aí a gente pode penetrar numa dimensão espaço-tempo sagrados, vamos dizer assim, diferente dessa dimensão do nosso cotidiano. Então é quando a gente já está realmente nessa caminhada, né? E assim, a pedra filosofal, então, nada mais é de que a gente perceber nessa energia, né? E saber que a gente pode controlar essa energia, né? Co-criando com ela em coisas positivas, né? Boas para a gente, para a humanidade. E esse é o segredo, né? Da existência, essa harmonia entre o físico, mental e o espiritual, para que a gente possa fazer toda essa jornada espiritual. Então, agora, gente, eu vou mostrar para vocês, só que eu não estou aqui, alguns depoimentos, né, de pessoas que testaram os florais, que fizeram essa jornada. Não colocamos todos porque a gente ia ficar cansativo e também alguns já estão picadinhos, as pessoas foram relatando o que estava acontecendo no seu processo aos poucos, a gente não conseguiu reunir. Então, nós pegamos dois... como é que se diz, Tânia? Dois... Depoimentos. Depoimentos, nossa. Depoimentos, né, das pessoas para mostrar para vocês. O primeiro aqui eu vou ler, tá? Então, o kit alquimia tem trazido clareza e luz para as minhas sombras. Estou mais contida, sem ansiedade e controle. Equilíbrio e serenidade estão presentes, antes insaciáveis. Agora, meu corpo impõe os limites do que realmente comer para nutrir e não preencher uma fome que não sabia de quê. Com os florais asas, percebo que está em mim essa possibilidade de autonutrição plena, física, mente, corpo, alma e espírito. Meu presente de Natal, ela tomou no final do ano passado, né, essa pessoa. Meu presente de Natal está presente, aceitando quem sou, como sou, iluminando onde falta a luz. Sou muito grata e honrada por receber essa contribuição de vocês, que são uma bênção em nossas vidas. Gratidão por todos os presentes ofertados aqui no grupo com estudos, relatos de transformação. Hoje o resultado está aqui comigo, expande meu ser em gratidão, em reconhecimento, poderia ficar agradecendo inúmeras vezes de tanta alegria, amo vocês. Bom, isso aqui é um depoimento assim, muito lindo de uma de nossas alunas que fez essa caminhada e nos enviou esse depoimento. Temos um outro, que como estava gravado, eu tive que transcrever, né? Ela até gravou para a Tânia, falou com a Tânia direto. Oi, Tânia, quero dar notícia do kit Alquimia. Eu tomei os 5 primeiros florais do trabalho por 21 dias e depois mais 21 dias do ouro alquímico. Menina, a minha vida deu uma guinada. As oportunidades apareceram, estou mais confiante, mais segura com as minhas questões. E impressionante foi a redução da culpa. Eu fiquei encantada com a grande mudança que foi acontecendo. Foram muitos processos incríveis, o ganho da minha autoconfiança, a abertura para o mundo, para o trabalho, as relações aqui em casa com meus filhos estão ótimas, as questões do divórcio foram solucionadas, foi incrível. Eu lhe agradeço muito, viu? Um grande beijo para vocês e sucesso. Esse foi mais um depoimento muito legal, mas nós temos outros em que a pessoa fala, assim, pessoas que falam como houve uma expansão de consciência tomando esses florais. Claro que cada um vai ter o seu processo, cada um está no momento, né, da caminhada, os momentos são diferentes, cada um tem seu tempo, mas assim, cada processo é único e importante. E eu, assim, Tânia, achamos que vale muito a pena essa caminhada, senão a gente não teria feito esse trabalho e não estaríamos aqui agora falando sobre isso, né? Que nós queremos é ver todo mundo caminhando, crescendo, evoluindo. Então, gente, aqui está o kit, né, para vocês conhecerem o trabalho. Aqui são os 6 florais, né, na solução estoque, com as cartas das intenções.
Tem a foto e a frase que a Tânia falou agora há pouco, né, leu para vocês. Tem um livrinho que acompanha o kit, falando sobre todo esse trabalho, sobre todo esse conhecimento, todas as etapas, né? Tudo que nós falamos aqui está no livro, né? Você pode aprofundar mais um pouco, porque não tínhamos tempo para falar tanto aqui. E isso tudo vem nessa linda caixa, né? Que vem tudo arrumadinho aí nessa caixa que vai acompanhando o kit. E a gente pensou o seguinte, que aqueles que chegarem aqui ao final desse curso é porque estão interessados, provavelmente, em fazer essa caminhada. Então, nós resolvemos oferecer um desconto na compra do kit, que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Embaixo aqui, nós vamos deixar. Você pode entrar no site do Loja Asas Florais, que também vai estar aqui descrito, e fazer a compra com esse kit de desconto. Tem que ser no Loja Asas, tá? Para poder ter esse desconto, vai ser alquimia. A palavra-chave é alquimia, tá? Mas vocês vão encontrar tudo certinho aí embaixo. E onde encontrar? Vocês podem encontrar na Florescência, né? Aqui o site, ou na loja asasflorais.com, que também vamos deixar aqui na descrição abaixo, tá? Para você depois encontrar. Sendo que esse cupom de desconto, ele só é válido na loja Asas Florais, tá? Lembrando que o Asas é com Z, gente, tá bom? E assim, quem ainda não conhece todo o nosso trabalho, nós temos várias essências florais, né? 56 essências florais. Temos um kit dos chakras, para todos os chakras, corpóreos e 2 não corpóreos, são 9 chakras. Nós vamos ainda preparar também uma aula falando sobre esse trabalho dos chakras, muito interessante. E temos o kit das fórmulas florais também para vários problemas da atualidade, como ansiedade, depressão, medo e pânico, harmonia familiar e outros, tá? Então, para isso, é só entrar no nosso site, asasflorais.com, que você tem todas as informações lá, e na loja asasflorais.com também, tá bom? Então, é isso. Obrigado aí pela presença de todos, e espero que vocês tenham gostado. Podem fazer perguntas se tiverem dúvidas, que a gente responde, tá bom? Não é isso, Tânia? Quer falar alguma coisa? Obrigada a todos. Foi muito bom estar com vocês. Isso aí. Um beijão. Tchau.